Com alguma demora, eu tô de volta para fazer o pós-jogo de Santos 0, Amazonas 0, que aconteceu no final de semana. De lá para cá, acompanhei muitos dos canais aí que são mais relevantes dentro do segmento Santos e vou fazer um apanhado geral e juntar com as opiniões que eu tenho aqui, mas acho que está muito claro que existe uma certa visão de todo mundo de que o trabalho do Carille acabou e que já não tem mais do que tirar e o que conseguir extrair entre elenco e treinador. E até para dar os créditos, ouvindo ontem o Domingo Esportivo, que é apresentado pelo Ricardinho Martins, ele traz a informação que tem jogadores do elenco que também já não estão mais tão felizes com o Carille. E aí, se você faz, para entrar nesse último jogo, uma análise rápida, dá para entender mais ou menos quais são os jogadores do time que não estão tão felizes e os jogadores que o Carille também já não conta tanto. O Carille fez 5 alterações para esse último jogo. Ele criou um técnico que troca posição por posição, mesmo assim ele trocou muita gente nesse último jogo. E mesmo com essa mudança significativa dentro do time, você quase trocou metade do time, você não teve um resultado em campo ou um desempenho em campo diferente do que vinha acontecendo. E aí tem um ponto importante, que é, na coletiva pós-jogo, ele fala que gostou do desempenho. Lembrando, o Santos ficou 0-0 com o Amazonas dentro de casa. Amazonas esse que o Santos perdeu no primeiro turno. E também no segundo turno foi conseguir dar o primeiro chute a gol no segundo tempo apenas. Ele acho que leva em consideração ali o fato de que quando o Escobar é expulso, o jogo se abre um pouco mais porque o Amazonas vê uma oportunidade real de vencer o jogo. E aí o Santos consegue usar a estratégia mais bem feita pelo Carille até aqui, que é ser reativo e jogar no contra-ataque. Isso, claro, gera alguns espaços a mais que não eram antes conseguidos porque o Santos tinha que propor o jogo. E tá aí o grande problema do trabalho do Carille. Mas o que eu quero fazer com vocês hoje é um exercício de leitura do que foi feito até esse momento nessa passagem do Carille pelo Santos e projetar o que o Santos tem de desafios reais para conseguir chegar na vaga para a Série B. O Santos hoje é segundo colocado na tabela. Pode, dependendo do jogo de hoje, do Mirassol, ficar em terceiro. Não sai do G4. Mas o que preocupa não é a posição ou pontuação. O que preocupa é a maneira como essa pontuação foi conquistada. E eu trouxe aqui uma arte que eu vou colocar no ar agora, que mostra exatamente isso. Como que o Santos chegou na situação que está agora e o que dá para prever do Santos daqui para frente. E aí tem um ponto importante. O Marcelo Teixeira, que foi nas redes sociais falar que problemas acontecem, tivemos um momento de instabilidade e o Santos o Santos vai se encontrar novamente, dá a impressão que vai manter o Carille até o final do campeonato. E aí tem uma outra explicação por trás disso tudo, que é o que impede o Santos hoje de mandar o Carille embora. Não é convicção no trabalho, não é não ter um sucessor, não é não ter peito para fazer essa decisão. É simplesmente a multa. Porque o Santos está preso nessa multa e o Carille, que não tem nada a ver com isso, porque ele está ali fazendo o trabalho dele. Se você olha os números frios, não é um trabalho ruim em termos de pontuação. Ele fala, beleza, quer me mandar embora? À vontade, é um direito que o clube tem, é só pagar a multa que está no contrato. E acabou. Então, assim, o Carille não vai forçar a barra para sair do Santos simplesmente porque está tristinho com o que a torcida está falando com ele ou porque tem jogador de bico com ele. Ele apenas está se amparando num contrato, bem ou mal feito, que está assinado. Então, a partir daí você faz toda esse jogo aí de paga multa, não paga multa, tem multa solidária, não tem. Mas enfim, entrando no que o Santos fez esse ano até aqui. Na imagem, o que tem claro aqui que a gente coloca? Primeiro, eu faço um corte ali no Campeonato Paulista porque foi talvez o momento em que mais se deu a percepção de que o trabalho que o Carille ia fazer dali para frente na Série B ia ser muito mais do que somente explorar contra-ataque. O Santos fez um Campeonato Paulista em termos de resultado acima do esperado. Chegar na final do Paulista e perder no segundo jogo para o Palmeiras
e da forma como perdeu, com erro individual de jogadores que alguns não estão mais no clube, não deixou aquela sensação de que, poxa, o Santos não teve chance alguma de ganhar o campeonato. O Santos fez um primeiro jogo em que ganhou. Poderia ter jogado melhor o segundo, com mais inteligência principalmente, e vencido e conseguido um empate e ter sido campeão, mas não aconteceu. Esse resultado coloca o Santos numa projeção diferente do início do ano. A partir daí, começa a Série B. Os 3 primeiros jogos que o Santos faz são 3 vitórias, mas nas 3 vitórias, e aqui no canal tem todos esses pós-jogos, o Santos não tinha desempenho, mas tinha resultado. Então, até aí, você ganhar pontos ou arrancar bem na Série B, estava cumprindo o plano inicial. O plano é subir, o plano não é dar show e o plano não é ser campeão. Se o título vier, ótimo, mas a vaga não pode deixar de vir. Então, o começo do Santos era preguiçoso, mas tinha resultado, e aí se começou a narrativa de que o trabalho do Carille realmente poderia ser melhor, baseado nessa disparada que o Santos teve no início da competição. Vem o jogo com o Amazonas e aí é a primeira vez que o Santos tem um alerta, não vermelho, amarelo, um sinal de alerta mesmo de que o trabalho poderia sofrer ao longo da campanha. O Santos faz um jogo preguiçoso e o Santos perde dessa vez. Mas, na sequência, o Santos tem 2 vitórias, que se restabelece ainda como líder da competição. E na sequência é onde acontece o primeiro viés grande, o primeiro momento de crise grande na Série B, que é quando o Santos tem 4 derrotas consecutivas. O Santos perde para o América fora de casa, perde para o Botafogo jogando em Maringá, mas era o jogo que era mando do Santos, perde para o Novo Horizontino e perde para o Operário de Ponta Grossa. Aí o Santos liga um alerta de que todo o histórico para trás em não ter um bom desempenho, mas ter resultados, começa a preocupar porque agora não joga bem e não tem resultado. Essa chacoalhada acontece dentro do time, nesse momento começa ali a ter um burburinho de que é a hora de mandar o Carille embora, e na minha opinião era o momento ideal mesmo de mandar o Carille embora. Mas isso não acontece, pelos motivos que eu falei no início do vídeo, a tal da multa. Isso segura toda a conversa que o Santos tem, inclusive é o que eu vou levar em consideração para fazer a projeção para o final da Série B. Na sequência dessas 4 derrotas, o Santos volta a ter uma fase, talvez a melhor dentro da competição, em que fica 10 jogos sem perder e é assim que fecha o turno. Não nessa crescente, mas esse momento de estabilidade. Ou o Santos ganhava, ou o Santos empatava. Ao final dessa sequência, é que você tem ali uma inversão de valores, onde o Santos empata com o Sport em casa, um jogo que poderia ter ganhado, e ganha fora de casa do Paysandu, num jogo também difícil, mas que o 3-0 dá a impressão que foi um passeio. Mas esses 2 últimos gols só saíram no finalzinho do jogo, depois que o Paysandu se jogou mesmo pro ataque. Então, o Santos vira o turno líder e com uma perspectiva de 10 jogos de invencibilidade. E aí entra um ponto. Quando começa o retorno, o Santos começa a revisitar e fazer os comparativos do que foi o time nas primeiras rodadas da competição com o que viria pela frente. E aí que o negócio pega. Porque você viu que você passou um turno inteiro reclamando das mesmas coisas. O Santos não tem desempenho e o Santos tem pontuação. O trabalho do Carille é aceitável, mas passa por um momento de questionamento mais forte. Pede reforços, não varia taticamente, e a cobrança sobre a variação tática, ela começa a gritar um pouco mais, porque nos jogos em que o Santos perde de Avaí, empata com o Guarani, empata com o Amazonas, o Santos ele é inerte, ele perde uma característica importante que ele tinha no primeiro turno, que era as individualidades apareciam mais e o Santos conseguia construir resultados ou conseguir vantagens que depois, com a solidez defensiva do que o Carille fazia, ele colocava a vantagem a favor do Santos. E agora, nem a solidez defensiva a gente vê mais, as individualidades aprenderam a ser marcadas, porque o Santos só joga de uma maneira, e agora o desempenho, que antes já era ruim, cai ainda mais, porque a pontuação não ampara mais esse desempenho. Lembrando, o Santos em alguns momentos até saiu nas 4 derrotas seguidas do G4, mas depois disso não saiu mais. Acabando o campeonato hoje, o Santos estaria de volta na Série A, mas estaria com muitos pontos de interrogação ao longo dessa trajetória.
E o que vem pela frente? O Santos faz o próximo jogo com a Ponte Preta em casa, com o Carille super pressionado. Qualquer coisa que não seja uma vitória, coloca o Carille fora do Santos, provavelmente, e o Santos vai arcar com essa multa. O que pra mim é um contrassenso por si só, porque se a multa até aqui é o que segura o Carille, por que daqui um jogo e aqui uma derrota a mais, essa multa já não é mais um problema? Ou seja, de novo, a gente tá deixando, ou melhor, a diretoria deixa com que as coisas vão sim sendo empurradas com a barriga e o Santos não mostre claramente uma convicção do que quer para esses próximos jogos que tem na segunda divisão. O Santos pega a Ponte Preta, que é o 13º nesse recorte nessa rodada agora, depois joga fora com o Brusque. Jogo em que o Brusque, que é 19º, tem que conseguir ali uns 3 pontos. Então imagina que o Santos poderia ganhar esses 2 próximos jogos, já provavelmente voltaria à liderança do campeonato. Depois ele pega o América, que é um dos postulantes dessa vaga do G4. O América que teria que ter aquele componente na Vila Belmiro de jogo de revanche, que foi o jogo do fair play, o jogo que até hoje me deu o maior número de views no canal, mas que tem que ter aquele negócio do Santos e buscar vingança, né? Então teria ali um motivacional a mais para ir jogar com o América, que além de ser um adversário muito bem posicionado na tabela, tem ali pretensões de entrar no G4. Joga com o Botafogo, que está em situação ruim na competição, então teria que conseguir pontuar. E eu não estou falando só de vitória, estou falando de empate, enfim, alguma coisa assim. Pega o Novo Horizontino em casa, direto pela liderança, confronto direto pela liderança. O Operário, na sequência, em casa novamente, vai fora com o Goiás. Também um jogo importante. Então, olha como essa tabela, ela dá um norte. O Santos consegue os jogos em casa do Santos não podem mais ser nada diferente de um empate. Senão, vai complicar a sequência. Porque tem jogos fora que o Santos não vai conseguir ganhar com facilidade. Goiás é um deles. Ituano, aí depois na sequência, o Goiás depois vai fora. Aí joga com o quarto, o Mirassol em casa também. Jogo que não vai ser fácil. Mirassol e Novo Horizontino não vão jogar pau a pau com o Santos na Vila. Vão vir para se defender e explorar justamente a pressão que a própria Vila vai jogar em cima dos jogadores. Joga depois fora com a Chape, aí tem que se impor. Pega o Ceará em casa, o Ceará que também está ali nesse bolo. Vai fora para pegar um dos últimos do campeonato, que é o Ituano. Recebe o Vila Nova, que está dentro do G4 em casa. Joga fora com o Curitiba no meio da tabela ali. O CRB, que também está na boca para cair. E o último jogo do Santos é fora contra o Sport. Sport que hoje é nono, mas tem aqueles jogos que estão para ser ainda feitos, estão dentro de 2 jogos a menos. Então o Sport pode estar numa condição de G4 ou até muito próximo do G4. Então, a tabela que o Santos tem daqui para frente não vai exigir do Santos apenas desempenho. O Santos vai ter que buscar uma pontuação alta se quiser se garantir. Se quiser não precisar do jogo com o Sport fora de casa, o Santos tem que fazer uma campanha impecável dentro de casa, pelo menos até o jogo do Vila Nova ali, tem que ter garantido vitórias em todos esses e não pode perder ponto idiota. Não pode perder ponto para o Botafogo, não pode perder ponto para a Chape, não pode perder ponto para o Ituano, por exemplo. Não precisa ganhar, mas precisa pelo menos empatar. Fazendo uma projeção aí, você teria até o jogo, por exemplo, contra o Ceará, ganhando tudo em casa e conseguindo ali mais uns 4 pontos, 3 pontos ali que seja, para não falar que não perdeu nenhuma rodada, né? O Santos poderia já estar numa condição de começar a pensar 2025, já classificado dentro do G4 e talvez projetar um título de Série B. Se chega num jogo, por exemplo, contra o Mirassol, nessa mesma vibe que tá agora, o Santos corre um risco seríssimo de não subir. Porque o Santos vai pegar numa espiral ao contrário, a famosa espiral de merda, e o Santos vai se complicar muito na competição. O Carille, se for o técnico da escolha, ele tem que estar muito consciente disso aqui. E aí tem que haver, nessa semana de trabalho cheio, o Santos só joga na sexta-feira, uma reunião entre elenco. E eu vou citar aqui uma coisa que eu lembro muito que acontecia com o Luxemburgo lá nos anos 90 e que eu acho que o Santos deveria ter em algum momento para resolver esses problemas, que era, o time não estava bem, o time variava muito, oscilava demais. O que o Luxemburgo fazia? Fazia a bendita da concentração em Jarinu.
levava o time inteiro para lá, ficavam concentrados 5 dias, os caras treinavam, os caras alimentavam juntos, os caras dormiam juntos, os caras acordavam juntos e faziam toda essa rotina de time e de grupo. E a partir daí, o Santos ganhava um pouco mais de coesão dentro desse grupo. É algo que o Carille acho que não vai tentar, mas que eu tentaria no lugar dele, porque alguma coisa de choque tem que acontecer. Mas me conta aí nos comentários, o que você acha que o Santos deveria fazer? Qual que é a sua projeção para esse fim de campeonato que o Santos vai ter na Série B? E vai me dizendo aqui nos comentários, beleza? Tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço, tchau!